Então, do jeito que abençoamos a empresa, as pessoas que lá vão, assim também nós somos abençoados. No final do mês recebemos o nosso salário. E a Bíblia Sagrada vai nos ensinar também sobre o nosso Deus. Não que Deus é o nosso patrão, Ele não é o nosso patrão, Deus ele é o nosso dono. Amém? Deus é o nosso Pai, mas mesmo assim Ele nos faz promessa de recompensa, de uma herança que nós vamos receber. Então, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que quando nós propomos andar com Deus, você que teve domingo aqui, ou as pessoas que nos viram pela rede social, nós vimos como é a pessoa que deseja andar com o Senhor. Isso é maravilhoso. Então, não que nós estamos servindo a Deus para receber algo em troca, porque nós estamos aqui para barganhar. Mas nós fazemos aqui por amor. Mas Deus, por amor, também vai nos recompensar. Entendeu? A Bíblia fala sobre a lei da semeadura, né? A semeadura é assim, né? Ela não é obrigatória. Você pode semear o que você quiser. Mas a colheita ela é obrigatória. Então, aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Então, se você propôs, como homem e mulher de Deus, fazer algo para Deus, Deus vai te recompensar por isso. Tem coisas no céu, irmão, que a Bíblia não fala como vai ser lá no céu, entendeu? A Bíblia não fala como vai ser lá no céu. Fala sobre que o Senhor foi preparar lugar para nós. Dizem as pessoas por aí que as pessoas mal instruídas, que vai ficar lá na nuvem com a arpinha tocando, a arpinha vai nessa para você ver. Vai nessa, lá nós vamos trabalhar, irmãos. Lá nós vamos continuar servindo a Deus. Amém? Adorando e bendizendo o seu nome. Mas nós vamos receber o quê? Lá na glória uma recompensa. Só que tem coisas que nós vamos receber lá na glória que não é revelada para nós. Não foi dado a saber aos homens o que nós vamos receber, como vai ser lá no céu, lá na glória. Tem coisas que Deus não permitiu que os homens viessem a ter essa instrução. Deus não quis revelar isso aos homens, ponto final. Deus é Deus, mas Ele nos garante de uma recompensa. Agora, aquilo que nós fazemos, nós vamos receber. Agora, o que nós estamos fazendo para Deus? Você está servindo com seu coração de corpo, alma e espírito, com seu coração voluntário, com seu coração grato? Qual é a sua dedicação? Mas nós sabemos também, e Deus também sabe, que cada um é cada um. Deus jamais vai pedir para o pastor Jorge que ele seja um mestre no celular, no computador, que eu reconheço a minha limitação. Então a Bíblia fala que o Senhor deu 10 talentos para um, deu 5 talentos para o outro, e deu 1 talento para o outro, porque Deus sabe a condição de cada um. Entendeu? Deu 10 talentos para um, porque sabe que aquele um vai trabalhar em cima dos 10. Mas Deus deu 1 talento para uma pessoa também. O que isso quer dizer? Ninguém vai ficar de fora. Todo mundo vai receber algo da parte de Deus. Então nós recebemos pelo menos 1 talento. No mínimo que a pessoa pode ter, pelo menos 1 talento a pessoa vai ter, entendeu? Para quê? Para poder oferecer para Deus o seu trabalho, para oferecer para Deus a sua dedicação, e o nome do Senhor vai ser glorificado por isso. E você vai receber uma recompensa por esse trabalho, por este talento que Deus te deu. Você está entendendo isso? Amém? Então a Bíblia Sagrada vai falar para nós sobre coroa. Agora, como vai ser essa coroa? A Bíblia vai falar para nós sobre a recompensa de uma coroa. Então nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 coroas. Eu quero falar de 5 coroas com os irmãos, ou seja, recompensa que nós vamos receber. Em primeiro lugar, coroa de glória. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, eu quero ler para os irmãos este versículo.
em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz a palavra. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis o que? A coroa, a incorruptível coroa de... Então nós vamos receber o que? Esta coroa de glória. Agora, esta coroa de glória, as coroas, o galardão que nós vamos receber, não é que todo mundo vai receber esta coroa de glória. Essa coroa de glória, ela é dedicada, e o Senhor vai dar essa bênção para os pastores, para os líderes que apacentam o rebanho de Deus com humildade e zelo. Então, esta coroa de glória, essa incorruptível coroa de glória, ela vai ser ofertada aos pastores e líderes que cuidam do rebanho com zelo, que cuidam do rebanho com humildade, se colocando no seu lugar. Porque eu vinha com a Beatriz no carro, comentava com ela, que a autoridade, irmãos, ela não é imposta. A autoridade é conquistada, entende isso? Então, o líder, o pastor que está na frente da obra, ele nunca vai poder ficar impondo as coisas, porque isso daí vai prejudicar as vidas, as almas. Ele não estará sendo humilde. Então, quando que ele conquista a autoridade? É quando ele fala alguma coisa, mas ele entra no meio também. Durante muito tempo na minha caminhada com Deus, irmãos, eu vi muitas coisas acontecendo, que na hora que tinha que se envolver e entrar de cabeça, o líder era o primeiro que não aparecia. Eu cansei de ver isso na minha vida, irmãos. Eu estou falando porque eu vivi isso. Eu estou vivendo porque eu sei que isso é verdade. E eu estou falando porque eu sei que isso acontece também nos dias de hoje. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor vai dar esta coroa de glória para os pastores que apacentam o rebanho de Deus com humildade e zelo. O que isso quer dizer? É quando ele se coloca na posição de servo humilde na presença de Deus. E olha o que diz o texto bíblico ali. E quando aparecer o sumo pastor, ou seja, o pastor dos pastores, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, porque você recebeu esta incumbência para você fazer e você fez. Fez com zelo, fez com amor, cuidou daquilo que Deus colocou na sua mão. Então, irmãos, vai receber o quê? Uma coroa de glória, meus irmãos. Olha que bênção. Então, esse tipo de coroa é para aqueles que dirigem o rebanho, que cuidam do rebanho. E isso é maravilhoso diante de Deus. Mas fique sabendo que cada um de nós, Deus vai ofertar uma coroa. Porque Deus é Deus. Depende daquilo que nós vamos fazer para alcançar esta herança de Deus, esta coroa, este galardão. Entende o que eu estou falando, irmãos? Então nós vamos receber isso daí. Agora depende do que nós estamos fazendo. Agora, se tem um pastor que empurra com a barriga, que vai fazendo relaxadamente a obra de Deus, que a Bíblia fala para a gente não fazer a obra de Deus relaxadamente, então essa pessoa aí, mesmo ele sendo pastor, líder de um rebanho, ele não vai receber coroa de glória, porque ele está fazendo por fazer, entendeu? Mas aquele que é humilde, aquele que cuida do rebanho com zelo, com amor, e os irmãos estão vendo. Quem é quem? Paulo ficava alegre quando ele testemunhava da igreja lá de Bereia. Ele estava em outra cidade, ele falava: olha, irmãos, eu estou muito feliz com os irmãos de Bereia, porque eu ensinava, eles iam conferir para ver se eu estava falando a verdade. Você pensa que Paulo ia ficar aborrecido, ficava triste? Paulo ficava alegre com eles, com os irmãos de Bereia, porque eles iam ver se o que ele estava falando era verdade, o que ele estava fazendo era correto. Então, assim também, os irmãos estão vendo a atitude do pastor de vocês. Se o pastor está andando corretamente, está fazendo o que agrada a Deus, abençoando os irmãos estão olhando. Agora, se os irmãos estão olhando, imagina Deus. Imagina Deus.
Agora, esses que são fiéis, que trabalham na obra de Deus, que cuidam do rebanho, o que vai acontecer? Eles vão receber uma coroa, e essa coroa chama coroa de glória. Mas existe também um outro tipo de coroa, a coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus. Desde agora, a coroa da justiça. Qual é a coroa que nós vamos falar agora? A coroa da justiça. Olha só. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará quando? Naquele dia. Então, você está vendo que essa coroa, esse galardão, ele está reservado para quando? Para aquele dia. A qual o Senhor justo juiz, ou seja, Ele é justo. Ele está vendo quem merece e quem não merece. O justo juiz me dará naquele dia. Ponto e vírgula. Agora, vai dar só para ele? Não. Não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Porque aqueles que amam a vinda do Senhor, irmão, Ele cuida, Ele se cuida, Ele se prepara. Amém? A noiva, quando vai receber o noivo, ela se cuida, ela se prepara. É algo importante. Então, nós também nos preparamos para receber o Senhor na sua vinda. Então, a Bíblia fala que essas pessoas que se preparam, elas vão receber o quê? A coroa de justiça. Agora, para quem que é oferecida esta coroa? Aos que amam a vinda de Cristo. Aos que amam a vinda de Cristo e vivem em retidão, cumprindo os propósitos de Deus. É aquele que sabe que Jesus vai voltar, que já aprendeu isso, e que ele sabe que ele precisa estar na condição de preparado. Porque a Bíblia fala que nem todo mundo vai subir. A Bíblia fala, estando dois no campo, será um levado e deixado o outro. Estando dois no moinho, será levado um e deixado o outro. E o Senhor vai falar para nós temos que vigiar, porque nós não sabemos a hora que há de vir o nosso Senhor. Agora, aqueles que entenderam esta mensagem do Senhor, que Ele prometeu que vai nos buscar, então essa pessoa ela está vigiando, ela está preparando, ela está assim, se blindando para que o mundo não entre no seu coração, para que a sua vontade própria, para que a sua carne não domine sobre o espírito, porque a Bíblia vai dizer para nós que é uma guerra da carne contra o espírito. Então, o Senhor nos ensina a procurarmos sermos espirituais, buscarmos as coisas do espírito, porque as coisas da carne nada aproveitam, mas só que a nossa carne se levanta contra nós mesmos. Muitas vezes, para nós não estarmos na condição do quê? De preparado. Mas aquele que entendeu a mensagem, o recado de Jesus, o aviso de Jesus, que Ele veio nos buscar, então essa pessoa fica se blindando, ela não deixa a carne dominar ela. Chegou a hora dela fazer algo para Deus, ela quer fazer, ela quer estar na posição, ela quer agradar a Deus, ela quer agradar os irmãos, quer ser um abençoador. Ao contrário de muitos irmãos, que só vai atrás da bênção. Vai atrás da bênção. É errado ir atrás da bênção? Não, de jeito maneiro, não é errado ir atrás da bênção. Só que muitas pessoas vão atrás da bênção e esquecem de procurar o abençoador. Esse que é o problema. Não é errado buscar a bênção. Isso é maravilhoso. O Senhor fala para nós, aquele que busca se abre, aquele que procura acha, mas só que, em primeiro lugar, buscar ao Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, buscar o abençoador, irmão. Então, aquele que busca o abençoador sabe que um dia ele vai voltar, então ele fica feliz, ele se prepara. E quando Jesus voltar, esses que estão aguardando a volta do Senhor, que estão se blindando, aos que amam a sua vinda e vivem em retidão,
cumprindo os propósitos de Deus, esses vão receber uma coroa chamada coroa da justiça. Amém, Jesus, irmãos? Mas tem um outro tipo de coroa também. Coroa da vida. Quem já ouviu falar sobre essa coroa? A coroa da vida. Então nós vamos ver aqui. Vamos ver aqui Tiago, capítulo 1 e versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tiago 1, 12. Tá 1, 2, né? Mas o texto não fugiu muito não, viu? Como, volta lá no 2 lá para mim. Eu gostei, mas não estava não, mas foi Deus. Irmãos, tende o que? Grande gozo quando cairdes em várias tentações. Guarde esse versículo com você aí. Vamos lá para o 12. Bem-aventurado o varão. Quando a Bíblia fala varão, irmão, na Bíblia tiver varão, está relacionado à mulher também, tá bom? Varão na Bíblia significa homem. Às vezes a gente tem que explicar, porque às vezes tem pessoas que não entendem, né? Pensam que varão é o varão da cortina. Uma vez eu estava no supermercado, irmão. Estava ali no Vilela. É o antigo Vilela, é Semar agora, né? Eu estava na fila lá e passou o irmão lá, uma fila grande do açougue lá, eu estava parado lá. Aí passou um conhecido meu da igreja, fazia tempo que eu não via, falou, o varão, não sei o quê. Aí a pessoa que estava atrás, caiu na besteira de perguntar para mim, por que você chamou de varão? Irmão, tudo que eu queria. Estava demorando a fila para andar, ele puxou, deu o fio da meada, aí eu já preguei o evangelho para ele ali, aí o açougueiro já ficou olhando, o açougueiro já entrou no meio da conversa também, já aproveitei a oportunidade. Então a gente tem que explicar o que é varão, né? Então o texto bíblico fala de varão ali, ó. Bem-aventurado o varão, o homem ou a mulher, que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Para quem que é destinada esta coroa, a coroa da vida? Para aqueles que suportam todas as provações e permanecem, de que maneira? Fiéis, até mesmo com a morte, sua própria morte. Nos dias que nós vivemos hoje aqui no nosso país, a gente fala isso, parece que não tem muito sentido essa palavra. Mas houve época, irmão, lá atrás, que para o Evangelho chegar até nós, pessoas morreram, sendo fiéis a essa palavra. Foram provados, diz o texto ali, que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Aqueles que preferiram entregar as suas vidas e morreram fisicamente, mas não negaram a palavra, a Bíblia fala que eles vão receber uma coroa da vida. Por quê? Eles preferiram morrer do que negar Jesus. Preferiram morrer fisicamente do que parar no meio do caminho, do que dar mau testemunho. Eles foram fiéis. Estevão foi um deles. Os apóstolos foram. O único que não morreu foi João, porque o Senhor tinha um propósito na vida do apóstolo João. Mesmo assim tentaram matar ele, diz a tradição que jogaram ele dentro de um tacho de óleo fervendo. Não aconteceu nada com ele. O que eles fizeram? Ficaram com medo. Não vou mexer com esse homem não. Não vou mexer com esse homem não. Jogamos ele dentro do tacho de óleo fervendo, morreu. Aí o que fizeram? Levaram ele lá para a ilha de Pátmos. Lá Jesus apresentou-se para ele e revelou para ele o livro de Apocalipse, contando as coisas que iriam acontecer no final dos tempos. Então, irmão, hoje em dia também, nos nossos dias, em determinados países é proibido você falar do Senhor. É extremamente proibido. Se pegarem você com um versículo da Bíblia, escrito um versículo na Bíblia, você é preso. Se você não for morto, a sua família é presa.
nos dias que nós estamos, irmão. Mas, olha o que eu vou falar para você. Nos dias que nós estamos vivendo, tem pessoas que mesmo assim não estão negando. Eles morrem. A gente vê pessoas que preferem entregar as suas vidas e não negar o nome do Senhor. Nos dias de hoje, irmão. Então nós temos aqui no nosso país, no nosso Brasil, essa oportunidade de falar. Temos a oportunidade de nos congregar, de reunir. Aí o que acontece? Nós temos que agradecer a Deus, porque nós temos liberdade para adorar a Deus, irmão. Essa porta fica aberta, louvado seja Deus. Irmão, isso daqui jamais pode acontecer em país, por exemplo, Coreia do Norte, Afeganistão, tantos outros países que tem por aí, China. Irmão, esquece, jamais isso aqui acontece. Índia, você na mesma hora é levado para a morte. E nós temos que ser gratos. Agora, o Senhor fala que essas pessoas que são fiéis ao Senhor, que suportam as provações, permanecem fiéis até mesmo na morte, então elas vão receber o quê? A coroa da vida. Amém, irmãos? E está vendo como que o Senhor é tão detalhista, o Senhor é tão bom, que o Senhor vai dando uma parcela para cada um. Falamos aqui a coroa de glória, que é aqueles que apacentam a obra do Senhor, o rebanho do Senhor, com inteireza, com integridade, com verdade, com testemunho, com louvor. Eles vão receber a coroa de glória. Os que amam a vinda do Senhor vão receber a coroa de justiça, e aqueles que são fiéis, são provados e sofrem tentação, e muitas vezes são levados até a morte física, esses vão receber a coroa da vida. Mas a Bíblia fala de uma outra coroa, a coroa da alegria ou a coroa do gozo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Glória a Deus. Diz o texto: porque qual é a nossa esperança, ou gozo que traduzindo quer dizer alegria, ou qual é a nossa esperança, ou gozo, ou alegria, ou a coroa da glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Quem vai receber esta coroa de alegria, irmãos? Olha só como que o Senhor é detalhista. São aqueles que trazem outros para Cristo. São os que trazem outros para Cristo, sendo os frutos do seu ministério. Tem pessoa, irmão, que muitas vezes, irmão Douglas, ele não consegue vir aqui na frente do altar e pegar o microfone e falar. Ela não consegue. Ela não tem esse chamado para isso. Então a gente vê que Deus chama cada um para fazer uma obra, como um corpo. O olho precisa da boca, dos ouvidos, e vice-versa. A mão precisa dos pés, o braço precisa da mão. Nós somos um corpo assim também. O Senhor dá a cada um na sua obra. Tem gente que não tem como vir aqui, ela não vem. A gente até chama, vem aqui, não vou. Mas eu conheci uma irmã, há alguns anos atrás, que não tinha um dia, irmão, que ela não chegava, o carro dela, trazia a gente até dentro do porta-mala do carro dela. Não tinha um dia, irmão, que ela não chegava na igreja com pelo menos 3, 4 pessoas para visitar a igreja. Todo culto. Essa irmã, o Senhor já recolheu. Em memória da irmã, vou até falar o nome dela, vou citar o nome dela, porque ela é uma bênção. E de bênção nós temos que falar. Irmã, amém, irmãos? Ela chamava-se Irmã Iraci, uma jovem senhora. Irmão, todo culto, irmão, não tinha um culto, que ela não parava, ela saía mais cedo da casa dela e ia passando nas casas. E vamos. Olha que coisa linda, irmão. Tem pessoas que não têm essa facilidade, muitas vezes, de vir aqui mais hora.
em favor das almas, das vidas, para que as vidas venham para a casa de Deus. Daí eu lembro do irmão, do pastor, que tinha uma igreja, 2.000 membros na igreja dele. 2.000 membros na igreja. Uma igreja grande, bonita. Se chegasse meia hora antes no culto, você assistia o culto de pé, que não cabia, não dava para você sentar. Mas era todo o culto lotado de gente. E o pastor alegre, claro, feliz, tem um povo desse que Deus deu para ele. Só que um dia ele chegou na casa dele, e ele entrou no quarto dele para orar, e Jesus foi falar com ele. Porque Jesus fala com o pastor, viu, irmão? Então é sério. Jesus foi falar com ele. Aí, Senhor, eu te agradeço. Aí o Senhor foi falando no coração dele. Aí o Senhor começou a falar assim para ele. Sabe por que a sua igreja, do seu hall de membros da sua igreja, da sua secretaria, está lá registrado 2.000 pessoas? Senhor falando no coração do pastor. Sim, Senhor. É por causa daquela irmãzinha que fica sentada embaixo da escada lá com o lencinho amarrado na cabeça. Você passa lá, você nem olha nela. Mas é a oração dela que tem sustentado essa igreja. Está vendo? No outro dia, no próximo culto, o pastor chegou na igreja. A primeira coisa que ele foi fazer, algo que ele nunca tinha feito, ir lá embaixo da escada. Chegou lá uma senhorinha, sentadinha no banquinho dela, cabecinha baixa, lencinho amarrado. O pastor foi lá, deu um abraço na irmã. Foi lá, deu um abraço na irmã. Se alegrou com a irmã. Honrou a vida da irmã. Abençoou a vida da irmã. Então tem muitas pessoas que muitas vezes não vêm na frente, mas tem um chamado específico. A Bíblia diz que vai receber o que? A coroa da alegria, a coroa do gozo. São aqueles que trazem outras pessoas para Cristo, sendo seus frutos do seu ministério. Então, essas pessoas vão receber a coroa da alegria. E a quinta coroa que eu quero falar para vocês agora é a coroa incorruptível, para nós encerrarmos. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 9, e versículo 24. Digam glória a Deus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Ele já fez uma introdução aqui, agora ele vai entrar no ponto. Nós, porém, diga glória a Deus. Nós, porém, uma o quê? Incorruptível. Próximo. Pois eu assim corro. Agora ele fala dele. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eu acho que até aí somente. Então, irmãos, as pessoas que têm uma disciplina e que correm a carreira cristã para alcançar o prêmio, então essas pessoas vão ganhar o quê? Não uma coroa corruptível, que nós vimos Paulo falando para a igreja de Corinto, porque eles correm para ganhar uma coroa corruptível, e com um detalhe, só um que ganha. Não é toda a competição?
Tem 10, eu estava vendo nos Jogos Olímpicos de Inverno, que numa modalidade lá, era 89 descendo a neve lá. Era 89 concorrendo, mas só um que ia ganhar. Mas Deus ofertou para mim ganhar, para você ganhar, para todos nós ganhar o quê? Esta coroa o quê? Incorruptível, que não acaba, porque é dada pelo próprio Deus. Agora imagine só a cena, irmão. Um dia nós chegamos na glória, e o Senhor chamando, vem aqui você, vem aqui você também, aqui, essa aqui, eu estou te dando esta coroa, eu estou dando este galardão, esta recompensa. Olha que coisa linda que vai ser, irmão. E isto, irmãos, presta atenção, vai acontecer. Isso daqui não é ficção, não é história, porque tudo que está na Bíblia até hoje, o que está escrito aqui até hoje, irmão, se cumpriu, palavra por palavra, se cumpriu e aconteceu. Você acha que está escrito na Bíblia aqui, não vai acontecer? O que não aconteceu ainda, que está escrito, mas não aconteceu. Você acha que não vai acontecer? É claro que vai acontecer, irmão. Olha que dia glorioso que vai ser esse dia, o dia da recompensa. Agora, para nós, irmãos, a começar pelo pastor, por aqueles que amam a vinda do Senhor, para aqueles que são fiéis até a morte, para aqueles que trazem a coroa, né, as pessoas para Cristo, para aqueles que correm para alcançar uma coroa incorruptível. Irmãos, nunca nós vamos receber nenhuma coroa dessas uma aí, se primeiro nós não olharmos para outro tipo de coroa, coroa de espinho. Dá glória aí, vai dando glória. Futura missionária aí, viu? Dá glória a Deus. Irmãos, nunca vamos alcançar nada na nossa vida, um galardão da parte de Deus, se antes não sabermos que na nossa caminhada tem rosa, mas que também tem espinho. A palavra que Deus deu para nós domingo aqui, não é todo mar de rosas, não é facilidade, é lutando, é vigiando, é estando na posição, e muitas vezes se torna espinhoso nosso caminho como uma coroa de espinho. O próprio Senhor Jesus, ele recebeu uma. O próprio Senhor Jesus recebeu uma coroa. Você sabia que na coroa de Jesus, o espinho menor que tinha naquela coroa media 10 centímetros? Era 10 centímetros. O espinho menor que tinha naquela coroa, que os romanos confeccionaram, era 10 centímetros, menor espinho. Para ajudar, eles colocam sobre a cabeça de Jesus e bate com um caniço na cabeça de Jesus com aquela coroa. Os espinhos entraram na sua fronte. O próprio Senhor Jesus recebeu uma coroa de espinho. E sabe o que Ele fala para nós? Que Ele vai nos abençoar, vai nos guardar, vai nos livrar, vai nos recompensar. Mas Ele é bem claro, irmão. Ele não nos engana. O Senhor é franco conosco. O Senhor, Ele nos mostra, você vai passar tudo isso, mas Ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fica firme, que vale a pena. Pode continuar. Você está vendo uma coroa de espinho na sua frente, hoje, mas não tenha dúvida, amanhã você pode ver uma coroa de glória. Amanhã você pode ver uma coroa de justiça. Amanhã você pode ver uma coroa, a coroa da vida. Você pode receber tudo isso. Então, vale a pena persistir e permanecer, porque eu estou com você até o fim de todos os séculos. Amém? Quem entendeu essa palavra, diga amém. Graças a Deus por isso.